Na pequena cidade de São Vicente, havia uma casa que todos conheciam, mas ninguém ousava morar. A Casa dos Mil Sussurros, como era chamada, ficava no final de uma rua estreita e repleta de árvores, quase sempre envolta em uma névoa densa, que parecia nunca dissipar. Os moradores mais antigos diziam que a casa tinha vida própria, como se estivesse absorvendo as memórias e as angústias de quem já ali habitou. O que começara como rumores se transformou em uma lenda urbana, mas não deixava de despertar uma curiosidade obscura. Havia quem dissesse que a última família a viver na casa teve que sair à força, após 4 meses de constantes sussurros durante a noite, como se alguém estivesse conversando em um tom sutil, mas sempre ininteligível. Histórias de apagões inexplicáveis, portas rangendo, e um relógio que parou exatamente às 3 da manhã, começaram a criar uma atmosfera de temor crescente. Quando a família, já marcada pelo medo, decidiu ir embora, deixou para trás um monte de objetos pessoais e a lembrança de olhares apavorados. Os que se arriscaram a se aproximar da casa relatavam sentir um frio anormal, mesmo nos dias quentes de verão. Algumas crianças, desafiadas por amigos, entravam somente para sair correndo, aterrorizadas, falando sobre uma sombra que se movia entre os cômodos, uma presença que parecia observá-las. Ninguém conseguia ficar mais do que alguns minutos dentro daquele lugar. Durante um tempo, a casa ficou abandonada, e sua presença se tornou um mistério. As pessoas começaram a pensar que a casa era um tipo de castigo, um templo de algo que já havia sido e se recusava a se dissipar. Certa vez, um jovem chamado Lucas, atraído pela narrativa sombria e desejoso de desmistificar a lenda, decidiu passar uma noite na casa. Ele se preparou com lanternas e uma câmera, ansioso por registrar qualquer coisa que pudesse servir de prova daquilo que muitos consideravam mera superstição. Ao entrar, a sensação de peso sobre os ombros era palpável. As paredes pareciam sussurrar, e o ar, denso e frio, apressou seu coração. Por horas, ele se deitou em um dos quartos e gravou tudo. As sombras dançavam nas paredes, e para sua surpresa, até o relógio que estava parado na sala começou a funcionar, marcando as horas lentamente, como se provocasse uma nova forma de tortura. Às 3 da manhã, o som de sussurros começou a preenchê-lo de um pavor que ele nunca tinha sentido antes. Ele tentava entender o que escutava, mas as vozes eram uma balbúrdia indecifrável que fazia seu estômago revirar. Ao amanhecer, sem conseguir mais resistir, Lucas saiu disparado da casa, tomado por uma sensação indescritível. Nunca mais levou a câmera para analisar as filmagens. Nos dias seguintes, começou a notar mudanças em si. O cansaço tornou-se permanente, suas noites eram repletas de pesadelos, e ele sentia uma presença atrás de si. Um eco distante dos sussurros que agora o acompanhava nos momentos mais inapropriados. Ao se tornar recluso, começou a pesquisar a história daquela casa. Descobriu que, muito antes de ser habitada, o local fora um terreno de práticas religiosas obscuras, onde alguns rituais aconteciam, e alguns afirmavam que a energia daquelas almas nunca havia partido. As histórias de todos aqueles que tentaram, e falharam, em viver ali, alimentaram cada vez mais a aura sinistra do local. Anos se passaram, e a cidade começou a esquecer a Casa dos Mil Sussurros, mas seus ecos persistiram nas conversas da população. As pessoas sempre trocavam olhares nervosos ao mencioná-la, como se evitassem convocar algo escondido nas sombras. E assim, a casa permanecia lá em seu canto remoto, observando, aguardando, e lembrando de tudo que já estava ali. A dúvida pairava no ar: será que algo realmente existe entre as paredes daquela casa, ou serão as memórias dos que lá passaram que a mantiveram viva? A pergunta ecoava na mente de todos, mas ninguém tinha coragem de se arriscar a descobrir. Afinal, algumas sombras são melhores deixadas onde estão.